catequese não funcionar, vamos cantar e vamos dançar. Mas eu espero que isto corra bem. Quando escolhemos o tema, Maria escolheu, na verdade, a melhor parte. Nós falamos desta melhor parte. A melhor parte que é preciso sempre escolher. Mas nós constatamos que tudo isto tinha acontecido numa casa, no quadro de uma bela amizade que era de tal forma forte que São Lucas, São João mencionam esta passagem no seu Evangelho. Marta, Maria e Lázaro. Esta família era, sem dúvida, muito próxima do coração de Jesus. Eles eram bons amigos, para que a lembrança desta amizade possa fazer parte das Sagradas Escrituras. Portanto, nunca poderíamos passar ao lado de falar da amizade, porque se trata do Festival dos Jovens. Os jovens amam ter amigos, de estar envolvidos por amigos. Cada um gostaria de ter um verdadeiro amigo, a quem poderia dizer tudo, a quem poderia confiar tudo. E esse amigo, para todos nós, deveria ser, em primeiro lugar, Jesus. Então, através destes textos, vejam o que significa ser amigo de Jesus. Quando eu digo Jesus é meu amigo, eu quero estabelecer essa amizade com Jesus. Muitas vezes ouvimos dizer que sede amigo de Jesus, caminhem com Jesus. É preciso dizer que não é uma frase batida, não é uma frase doce de encorajar, sim, saída ao momento para elevar o nosso espírito, para nos encorajar a viver um momento de piedade. Não. Trata-se de uma frase que deve ser profundamente plantada no nosso coração, que deve criar raízes na nossa vida, de forma tão forte que cada instante da nossa vida, quer na alegria quando tudo corre bem, quer na tristeza quando as coisas correm menos bem, quando estou aflito, quando tenho uma perda, é preciso sentir que Jesus também nesses momentos está perto de nós. Vamos então focar-nos nestes textos que nós já ouvimos do Evangelho de São Lucas e de São João, que fala desta amizade de Jesus e Marta e Lázaro. Quando São Lucas fala desta amizade, eis o que ele diz. Quando eles estavam no caminho, Jesus entrou numa aldeia. Lucas gosta de falar do caminho. Está sempre a caminho de Jesus, segundo Lucas. Por exemplo, indo para Jerusalém, onde tem a redenção, a glória, cumprir com a missão dada pelo Pai. Jesus está sempre no caminho, segundo São Lucas. No entanto, ele no caminho não está cego. Ele não olha só para o caminho. Ele vê aqueles que estão ao lado do caminho e muitas vezes desvia-se. Ele desvia-se e vai a uma aldeia. Às vezes vai visitar alguém. Ele leva consigo a boa nova da redenção e transmite a presença da beleza do Senhor. E é desta forma que muitas vezes ele se desvia do caminho para ir a uma aldeia. São João dirá verdadeiramente Betânia, identifica a aldeia onde vivia Lázaro, Maria e Marta. Mas ele, por algum motivo, diz uma certa aldeia, diz Lucas. Não define com um nome. Quando na Bíblia encontramos descrições indefinidas de pessoas que não foram nomeadas pelo seu nome, é um convite para nós
ou é um convite que nos é feito para nos colocarmos no lugar dessa pessoa anónima. Quando Jesus vem a uma aldeia, uma determinada aldeia, eu imagino que Jesus pode vir à minha aldeia também, na minha cidade, que vem até mim. Zašto ovo govorim? Zato što je Porque é que vos digo isto? Porque é tão importante, ja živim, gdje je mjesto moga prebivanja, é tão importante o facto, ou referenciar isto como o local onde eu moro, onde eu vivo, onde eu trabalho, para que se possa ver que pelo menos há uma pessoa que dá testemunho do Cristo, que é amigo de Jesus. E através desta realidade, essa aldeia será reconhecida. Muitos santos ousaram receber Jesus nos seus locais. O mais difícil é viver a fé na sua aldeia, na sua cidade, no seu país. É aí que é mais difícil ser amigo de Jesus. É mais fácil sair do local onde se vive e vir aqui, por exemplo, a Medjugorje, onde cantamos, onde dançamos, onde vivemos a alegria de estar à volta do Senhor. Aqui é bem mais fácil, porque estamos entusiasmados e estamos longe da nossa realidade física. Mas é preciso voltar para a cidade, a aldeia, paróquia onde vivemos e dar testemunho a favor de Jesus nesse local, demonstrar a amizade por Jesus, o que não é uma tarefa fácil. O mais difícil é dar testemunho no coração da sua própria família. Mas isso é necessário. É preciso nunca esquecer isto. kako su ljudi prihvatili Na nossa igreja, temos exemplos extraordinários daqueles que acolheram Jesus nas suas casas e nos seus locais, nas aldeias, nas suas cidades. Reparem, o caso de São Francisco, Assis. São Francisco de Assis. on nosi ime svoga grada. Ele traz consigo, identifica-se com a sua cidade. Hoje, se tu mencionares Assis, Sveti Franjo, todas as pessoas associam de imediato a São Francisco e a Santa Clara. Eles acolheram Jesus. prepoznato kao Eles fizeram da sua aldeia um local que é reconhecido como pertencendo a Jesus. Cada um de nós deve fazer isto, seguir este exemplo. Jesus continua a caminhar nos nossos dias, ljudima koji propovijedaju njegovu riječ, hoda ovom zemlju, num sentido imaginário, mas ele caminha, passa pelos sacerdotes. Ele está sempre a trabalhar, ele age. obilazi mjesta i traži E ele trabalha sempre no sentido da salvação, de trabalhar na nossa salvação. Ele passa pelas aldeias e pergunta quem o vai receber nas suas casas nessa noite, quem vai ser seu amigo. E aquele que o acolhe vai ser seu amigo e será glorificado pelo Senhor. Kad je Isus došao u to selo, Quando Jesus chegou então a essa aldeia de Lázaro e de Marta e Maria, Lucas disse, escreveu Lucas, uma mulher chamada Marta, acolheu na sua casa. možemo njezino ime prevesti kao Marta, podemos traduzir o seu nome como matriarca da casa. Ela é a chefe, možemo reći od ove braće i sestara, ela é aquela que acolhe. ona je ona prva, ona je ona koja prima u kuću, ona je ona koja uređuje život obitelji. É aquela que se antecipa aos outros membros da família. Ela organiza a família. Koja odlučuje hoće li Isusa primiti ili ne. Mas é ela também que decide se Jesus vai ser acolhido ou não. E São Lucas diz-nos de forma muito precisa e muito bem, uma mulher chamada Marta acolhe-o na sua casa. Govorio je u svom svjedočanstvu i Eme No testemunho dado, i Fra Ivan u svojoj katehezi kako su naša vrata
zatvorena. No seu testemunho dado por o irmão Ivan, ele dizia-nos que a nossa porta do coração está fechada e só pode ser aberta a partir do interior. Portanto, sou eu quem deve abrir essa porta. E isto é tão bonito. Deus deu a todos nós o livre arbítrio para acolher no amor a Deus. Deus não nos vai amedrontar. Deus não nos vai encher de medo. Deus não é a tempestade. Deus não é o trovão, dizendo-nos: tu tens que me receber na tua casa, tu tens que me acolher na tua família. Deus não funciona assim. Ele deu-nos o livre-arbítrio e nós podemos dizer: se não tivéssemos essa liberdade, se tivéssemos a obrigação e tivéssemos que caminhar com o Senhor, não haveria o perigo de perdermos o sentido da nossa vida, não havia o perigo de o perdermos. Podemos perguntar: porque é que Deus nos deu essa liberdade? Porque é que nos deu o livre-arbítrio? Porque é que Deus quer que nós tomemos decisões e não seja Ele a tomar as decisões por nós? Deus criou o mundo inteiro e todos nós por amor. E São João deu uma definição muito simples sobre Deus e o seu amor. E é a mais bela definição de Deus. Deus é amor. E deu-nos a liberdade para o acolher no amor. Não por medo. Não por medo de ser punidos. Não, se não viver segundo a palavra de Deus, vou parar o inferno. Não. Deus deseja ser acolhido por mim por amor. E o amor é aquilo que abre a porta do coração da minha vida para que o Senhor possa entrar. O amor é a única chave. Mas é preciso escolher, é preciso tomar uma decisão, é preciso escolher pelo amor. Eu fiquei muito tocado quando andava no liceu. Estava já no último ano e uma professora colocou uma pergunta muito interessante. Perguntou: acreditais em Deus por medo ou por amor? Vocês seguem os mandamentos de Deus porque têm medo de ser punidos, ou por outro lado, amais a Deus por amor? Não era a professora de catequese, de religião moral. Não sei como é que ela chegou a abordar esta questão. Eu, enquanto jovem, sempre fui muito ativo na vida da minha paróquia e fiquei como que abanado por essa pergunta. E perguntei a mim próprio: será que eu desenvolvo esta atividade na paróquia por medo? Porque sei que um dia irei passar pelo julgamento. Será que eu estou a fazer isto por medo do julgamento de Deus? Ou dizendo que fazendo aquilo que faço, independentemente daquilo que possa acontecer, eu serei salvo? Mas essa pergunta incomodou-me no sentido que provocou em mim um certo desassossego. Porquê é que eu tinha escolhido Deus? E eu comecei a amar a Deus mais ainda, a amar na sua palavra, e comecei a confiar-lhe a minha vida as minhas decisões, não por medo, mas convicto de que era por amor. Marta significa, portanto, ser a matriarca, a líder da casa. É muito importante, porque na Bíblia encontramos sempre gêmeos. Marta, que toma as decisões, por exemplo, é ela que deve escolher Jesus para que Ele seja o Senhor da sua vida. Ela que é a líder daquela casa. É ela que custodia todo o tesouro daquela casa.
ela vai, por amor, submeter ao Senhor e vai reconhecer que Ele é o mestre da sua vida e de tudo aquilo que ela tem. E abrir a porta da sua casa, que foi na realidade aquilo que ela fez. Muitas vezes podemos ver Marta sobre um olhar um pouco negativo, mas não nos podemos esquecer que quem acolheu o Senhor foi ela. E ver que ela, ao longo deste encontro, reconhece que ela não era a líder, ela não era a mestra, mas sim o Senhor, o mestre, ele o líder. No livro do Apocalipse, segundo São João, ele diz-nos: São João teve numa visão, quando fala de Laodiceia, uma das 7 igrejas do Apocalipse, ele, no capítulo 3 do Apocalipse, ele disse: eu estou à porta, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa para jantar, eu junto dele e ele junto a mim. Apocalipse 3, 20. Jesus está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha porta e bater e abrir a porta, se ouvir a minha voz, eu abrirei a porta, mas para isso é preciso ouvir a voz de Jesus. Nós conhecemos bem as vozes dos nossos mais próximos, dos nossos mais queridos. E é isso que nos diferencia. Eu não preciso de ver o meu irmão para saber que ele está. Por exemplo, o irmão quando canta, eu não preciso de o ver. Eu reconheço a sua voz e sei que ele está em casa. Porque nós somos amigos, porque nos conhecemos há algum tempo, porque somos próximos e, portanto, eu reconheço a voz daqueles que me são próximos. Da mesma forma, o discípulo reconhece a voz de Jesus. Jesus fala connosco e diz-nos que é o bom pastor. A parábola do bom pastor diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. A professora da Bíblia no seminário dizia-nos que antigamente os pastores tinham vários rebanhos e os rebanhos misturavam-se, e formavam-se ao rebanho. E bastava que um simples pastor chegasse e com a sua voz chamasse as suas ovelhas, elas reconheciam as suas ovelhas e só as suas ovelhas que lhe pertenciam vinham e seguiam-no. Mas, como diz o Senhor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e seguem-me. O que devo perguntar a mim próprio é: será que eu conheço a voz de Jesus? Como reconheço a voz de Jesus? Se eu estiver próximo dele, se passar tempo com ele, se ler a Bíblia, se me alimentar com a sua palavra, se for regularmente à missa, se cresci na fé, então desta forma eu reconhecerei facilmente a voz do Senhor e irei sempre segui-lo. Lembrem-se, no dia da ressurreição, quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou no seu corpo glorioso. Os discípulos, no entanto, não o reconheceram de imediato. O dia da ressurreição, Maria Madalena estava no jardim onde estava o túmulo. Ela chorava porque o corpo do Senhor tinha desaparecido. Nós sabemos o que aconteceu com Maria Madalena. Jesus a libertou dos maus espíritos. Ela estava junto a ele. Ela era uma discípula fiel. Ela conhecia a sua voz, mas não reconheceu aquele corpo glorificado. Era diferente e ela não o reconheceu. Ele diz: mulher, o que procuras? E ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde é que o levaste, onde é que ele está. Então Jesus chama pelo seu nome e diz: Maria.
E a partir do momento em que ele pronunciou a palavra Maria, ela respondeu de imediato: Mestre, Rabuni. A partir do momento em que ele disse o seu nome, ela reconheceu a sua voz, porque ela lembrava-se da forma como Jesus se dirigia a ela, como ela a libertou da morte certa, como ele lhe deu uma vida nova, e ela acreditou e seguia a sua voz. E eis esta amizade que ninguém pode destruir. Trudim li se uopće Que amigo sou eu? Será que eu reconheço a voz de Jesus? Será que eu me preocupo com Ele? Será que eu dou o meu tempo para o ouvir, para ouvir a sua voz, para o poder reconhecer em cada instante da minha vida? Nós somos uma geração que vive no barulho. Há sempre algo à nossa volta que provoca um som, as informações, o barulho da cidade. Raramente se encontra um local tranquilo, solitário e silencioso, onde ninguém venha bombardear-vos com novidades, com tipo de informação, de questões. Nós vivemos hoje em dia no meio do barulho, mas mesmo no meio do barulho, nós deveremos reconhecer a vida de Jesus e devemos também passar tempo com Ele, como se faz com um verdadeiro amigo. Portanto, Jesus, voltando à passagem, Jesus entra na casa e vemos como Marta vê que a sua irmã Maria está sentada aos pés de Jesus. É o que nos diz São Lucas. Maria estava sentada aos pés de Jesus katehezi. enquanto Marta servia. Não vamos falar disso, o padre Ivan já falou disso. Maria está sentada aos pés de Jesus. É esta a descrição que é feita. Estar sentada aos pés de um mestre. Jesus, como sabe, era tratado como mestre, Rabuni. Estar sentada aos pés do mestre quer dizer ser discípula. À época, quem podia ser discípula? Só os homens. Pušteno sjesti. As mulheres não tinham o direito. Što čini Marija? As mulheres não tinham o direito de se sentar aos pés do mestre. E Maria o que faz? Sve te propise koje su stavili As prescrições que não permitiam que ela estivesse sentada, mas ela contorna esta situação e vai sentar-se aos pés. Isus je iznad Maria faz uma revolução. svih zapovjedi Jesus, acima de toda e qualquer lei, de todos os mandamentos, ninguém tem direito a dizer-me ou proibir-me se eu estou aqui junto a Jesus, se Ele fala comigo. Foi o que ela pensou. Ela teve essa coragem de Maria de Betânia. Hoje em dia, Isusovih nogu unatoč svemu i unatoč svim será que eu tenho a coragem de me colocar aos pés de Jesus, apesar de tudo aquilo que ridiculariza a fé católica, o cristianismo, tudo aquilo que está ligado a Jesus e a Deus? Será que eu estou preparado a ser julgado, a ser criticado, perguntando porque é que ele está aqui sentado, como fizeram com Marta? Porque é que ela está ali sentada, não segue as regras? Será que eu, na minha vida pessoal, estou preparado, por a amizade que tenho por Jesus, suportar, aguentar isso? Porque hoje em dia ser amigo de Jesus não é algo evidente. Não quer dizer que recebamos flores ou que colhamos flores num belo prado. Há momentos de grande beleza, de grande ternura, que nos vão tocar, que nos vão dar a força, a beleza, que nos vão fazer reviver. Mas ser amigo de Jesus, isto inclui um lado pesado, difícil. Devo muitas vezes ter que enfrentar aqueles que são inimigos de Jesus e seguramente muitas vezes serei eu aquele que vai ter que passar alguns limites, pular um muro para poder ficar junto de Jesus e proclamá-lo
Será que eu estou preparado para isso? Devemos perguntar-nos. A amizade de Jesus implica isso também. Mais tarde, citar-vos-ei, penso que é um servidor de Deus, Franz Jägerstadt. koji nije htio služiti vojsku Ele não quis za Hitlerovog vladanja, je bio não quis servir no exército durante a guerra de Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era pai e marido, mas antes do mais, cristão. E como Marta, ele provocou uma revolução. Ele disse: eu não quero participar no exército. Eu sou amigo de Jesus. Eu não posso participar na guerra. Eu não posso matar quem quer que seja, porque se matar alguém, eu não serei amigo de Jesus. E ele aceitou a morte, apesar de ter uma mulher e filhos. Ele aceitou a morte por amor a Cristo. Será que eu estou preparado? Devemos perguntar-nos, cada um de nós, será que eu estou preparado para ter este tipo de amizade com Jesus? Eu venho de abordar esta história de Marta e Maria, mas quando nós lemos isto e refletimos sobre isto, temos sempre esta dúvida. Marta é aquela que trabalha, é aquela que está na ação, é aquela que faz sempre alguma coisa, e Maria, que está aos pés de Jesus, ouve a palavra de Jesus, portanto, é aquela que é contemplativa, é aquela que ouve e que reza. Muitas vezes na igreja há verdadeiros conflitos entre quem contempla, quem trabalha, entre a palavra e o agir, trabalhar, fazer alguma coisa visível. na Martu i Mariju, Nós podemos ver isto neste sentido de Marta e Maria como os dois lados de uma só pessoa, como duas partes de cada um de nós. Cada um de nós deve ser Marta e Maria em simultâneo e sentar-se aos pés de Jesus, mas em simultaneamente ser Marta, estar ao serviço, mostrar o amor, acolhimento. Isus kaže, No Evangelho segundo São Lucas, nós não sabemos como é que terminou. Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte e não lhe será retirado. Mas acreditamos que a Maria também se levantou e pôs-se ao serviço para ajudar a sua irmã. Porque aquele que escuta a voz do Senhor nunca fica só pela palavra. Ao ouvir a palavra, ele ganha um dinamismo que o leva a ser ativo, para mostrar a sua fé através das suas obras. E é o que Jesus diz: abençoados são aqueles que escutam a minha palavra e a colocam em prática. Escutar a palavra e pôr em prática é algo que todos nós temos dentro de nós. E se pensarmos em relação, por exemplo, às nossas amizades, a verdadeira amizade é aquela que começa aos pés de Jesus. mogu Com os nossos amigos eu posso escutar Jesus, a palavra de Jesus. Se com os meus amigos eu posso rezar o terço, se com os meus amigos eu posso participar na Eucaristia, sa svojim prijateljem djelovati, sobretudo se com os meus amigos eu puder agir, manifestar a caridade cristã a todos os outros, na minha aldeia, na minha cidade, se eu não puder rezar com o meu amigo ou com os meus amigos, isto quer dizer que não é uma boa amizade. u ovom pogledu na Martu i Mariju, odnosno na ovaj događaj, E, portanto, este olhar que nós temos sobre Marta e Maria, sobre esta passagem, nós vemos também Jesus. E é São João Evangelista que nos mostra isto no seu Evangelho. Como é que é Jesus nesta passagem? ljude pitamo, pogotovo Se nós colocarmos a questão, sobretudo aqueles que não são crentes, sobretudo aqueles que não são cristãos, hoje em dia, frequentemente, encontramos esta crítica
Os cristãos são um mito. Os cristãos dizem, inventaram Cristo, Jesus Cristo. Muitas vezes dizem-nos que Jesus viveu uma vida tal e tal, mas os evangelhos mostram-nos que Jesus foi real. Ele estava entre nós. Ele partilhou o nosso destino em tudo, exceto no pecado. Jesus sabe o que é a vida. Jesus foi emprenhado pela humanidade. Ele era filho de Deus, mas ele tornou-se um de nós. Ele tornou-se próximo de nós e ele leva-nos ao céu. E ele será para sempre unido ao Pai. Deus quis que a nossa humanidade fosse impressa nele e tudo aquilo que faz parte da humanidade, à exceção do pecado. E vejam, Jesus foi real. Jesus era um homem com emoções, com sentimentos, com sensações. Quando ele ouviu dizer que Lázaro tinha morrido, São João diz-nos, Jesus começou a chorar. Jesus chorou lágrimas. Portanto, ele sabia que o iria ressuscitar. Mas, independente disso tudo, ele tinha uma dor quando soube. Ficou com uma dor porque Lázaro era seu amigo. Também nós choramos. Também temos uma contrição no coração. O nosso coração dói-nos quando alguém morre dos nossos amigos ou quando uma tragédia acontece. Jesus chorou. Jesus sabe muito bem, conhece muito bem as nossas emoções. As nossas emoções não são estranhas a Jesus. Jesus compreende-nos quando choramos, quando estamos tristes. E nesse momento podemos confiar-nos a Jesus. Podemos ir até Ele para que Ele nos ressuscite, para que Ele me dê de novo a vida. Quando Jesus chorou, os judeus aperceberam-se disso. E dizem, vejam como Ele o amou. Ele amou-o de tal forma. É essa a amizade de Jesus. Eu digo, Deus não pode fazer outra coisa a não ser amar. Ele olha para todos e sabe de todos, de tal forma Ele os ama. Se tu fores amigo de Jesus, um verdadeiro amigo, também sentirás o seu amor. Sentirás o seu amor na tua vida. E quando os problemas apareçam, grandes problemas, e tenham que ser enfrentados, não existirão muros que tu não possas atravessar ou ultrapassar, ou passar por cima. Tu sentirás o amor de Jesus que te vai ajudar a ultrapassar qualquer obstáculo, qualquer barreira. Jesus vem. Ele procurou Lázaro. Ele perguntou onde é que ele foi sepultado. E ele foi até esse local. E foi para o ressuscitar. Ele vai chamá-lo de novo à vida. Não para a sua glória, mas para que o Pai do céu seja glorificado. Vejam, Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ele morreu. Ser amigo de Jesus não significa ser poupado do sofrimento, da dor, da morte. Lázaro tinha morrido, apesar de ser amigo de Jesus. E isto não significa que Jesus não o tenha amado. Pelo contrário, no Evangelho destaca-se esta frase: vejam como Ele amou. Jesus permite a nossa morte. É preciso morrer para nós próprios, morrer para alguns projetos nossos, para algumas expectativas nossas. Jesus permite, entre aspas, a morte em determinados momentos para determinadas coisas que não estão de acordo. Quando, por exemplo, quando eu não consigo entrar na faculdade que queria, não consigo ter o emprego que queria, quando a minha família passa por um período de dificuldades económicas, Jesus quer que nós morramos nesse momento, entre aspas. Mas porquê é que Ele quererá que nós morramos? Ele não está longe de nós.
Ele permite esta morte para nós próprios aos projetos para que nós possamos ser ressuscitados, possamos ser levantados para que possamos viver uma nova vida para que o Pai do céu possa ser glorificado. Quantas pessoas acreditaram nele quando ele ressuscitou Lázaro? Não, as pessoas glorificaram Deus através desta ação. Deus deve estar acima de tudo. Deus deve ser o mestre de tudo. Eu digo-vos que Maria e Marta devem ser as duas faces da mesma moeda. Mas há um terceiro lugar, uma terceira dimensão. Há Lázaro, e isto é a terceira dimensão que todos devemos estar também associados. Quando escutamos a palavra de Jesus e quando nós morremos para ser ressuscitados, para ter nova vida, isso tudo junto forma um só. Ontem disse numa homilia o que significa uma perda, uma decepção, uma queda. Radošću i blaženstvom Perante a glória celeste, eternal e a bênção àquela que Jesus me leve, Ele nunca permite que uma queda me desencoraje. Não permite que essas quedas possam ultrapassar. Há pessoas que se enterram elas próprias por causa de uma decepção. Não consegui neste campo, naquilo, a vida não faz sentido, eu não faço mais nada, eu não saio de casa, a vida não tem sentido. Não, a vida tem um sentido. Se tu fores verdadeiramente amigo de Jesus, se lhe deres a mão, Ele virá. Abre a porta do quarto onde te fechaste. Abre a porta do teu coração. Abre a porta da tua vida. Jesus virá e ressuscitar-te-á. Dar-te-á uma nova esperança. Dar-te-á uma alegria que ninguém poderá retirar de ti. Nunca ficarás decepcionado. Tu terás a paz em ti. Porquê? Porque és amigo de Jesus. Ele é o mestre de tudo. Ninguém é mais forte. Ele venceu a morte. Ele venceu o mal. Ele venceu todas as decepções e todas as quedas. Jesus é nosso amigo e nunca nos abandonará. Irmãos e irmãs, caros jovens, é preciso ser amigo de Jesus. Nós temos necessidade de viver com Ele. Isto significa concretamente algo. Viver com Jesus não se trata de só expressões, palavras, não. Nós, os sacerdotes, temos uma obrigação: rezar o ofício divino. E esta oração sate u danu. Imamo jutarnju molitvu, imamo 3., 6., 9. čas. Distribuída por diferentes horas do dia, manhã, ao meio-dia, pela tarde, à noite. É isso o ofício divino, 7 vezes por dia, antes de se deitar. Pedimos ao Senhor que nos dê um bom sono, que tenhamos bons sonhos, que nos acordemos com Ele no dia seguinte. Quando tu consagras o teu dia ao Senhor, quando tu, durante o dia, escolhes momentos para rezar ao Senhor, tu mostras como te mantens firme nesta relação. O amigo verdadeiro é aquele que tu procuras, é aquele a quem tu telefonas para tomar um café, para uma bebida. O amigo não é alguém tu nem sabes qual foi a última vez em que o viste. O amigo é alguém que tu desejas. É alguém que, quando tu levantas pela manhã, tens necessidade de o ver. Tens necessidade desse encontro. Tu esperas, tu queres contar coisas contigo, tu queres ouvir coisas da sua parte. E é dessa forma que a amizade se
se renova constantemente quando se dá atenção a um ou outro. Eu não posso dizer que Jesus é meu amigo se diariamente eu não lhe dedicar um certo tempo. Se eu não lhe dedicar o meu trabalho, se eu quiser chamar Jesus de meu amigo, eu tenho que rezar com regularidade. Seja a leitura da Bíblia, seja o rosário, seja uma meditação, seja a Eucaristia diária. Mas é preciso convidar Jesus. É preciso viver com Jesus. Desta forma Ele será nosso amigo. Ele guiar-nos-á ao longo de toda a nossa vida e tudo vai virar-se para o bem. Terminado.